o relacionamento de algumas pessoas para com Deus é como se fosse um namoro, uma paquera. Não tem envolvimento. É como muitos casais hoje. Né? Tem muitas moças que falam assim, eu não sei por que a minha vida está tão ruim, eu não consigo arrumar um casamento, eu não consigo arrumar uma pessoa. Ué, mas peraí, a ímpia lá faz sexo antes do casamento, você também faz, e você quer receber uma bênção? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 5. Versículo 4. Amém? Daniel capítulo 5, versículo 4 diz assim: Entretanto, enquanto saboreavam o vinho, cantavam e louvavam seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, porém, surgiu a imagem dos dedos de uma imensa mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei Beltesazar observou atentamente o movimento daquela mão enquanto ela escrevia. Então o seu rosto foi ficando cada vez mais pálido, e ele ficou tão apavorado que os seus joelhos batiam um contra o outro, e as suas pernas perderam a força e vacilaram. Aos berros, o rei mandou chamar imediatamente os adivinhos, os astrólogos, os místicos, e determinou a estes sábios da Babilônia: quem conseguir ler essa inscrição e me declarar a sua verdadeira significação, receberá um manto de púrpura real, ganhará uma corrente de ouro para o pescoço e será nomeado o terceiro em importância no governo do meu reino. Agora, versículo 25, no mesmo capítulo. E as palavras que foram escritas formam a seguinte frase em aramaico: Mene, mene, tekel, uparsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, mene, Deus avaliou e contou os dias do teu reinado e decretou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Uparsim, teu reino já foi dividido e entregue aos medos e persas. Amém? Pode tomar o seu assento. Meus amados, bom seria se nós lêssemos o capítulo inteiro, mas se você puder, depois você leia. O livro do profeta Daniel é um livro de muita importância. Deve ser lido sempre, quando você lê o livro de Daniel, esteja sempre o livro do Apocalipse aparelhado. E certamente, com o jornal atual do dia, você saberá que esses livros, ele revelam o final dos tempos, o que vai acontecer. Quando nós fazemos a leitura aqui desse capítulo, Daniel
ele já não era mais um jovem. Ele não era um jovem de 17 anos quando ele tinha sido enviado para a Babilônia na época do imperador Nabucodonosor. Daniel aqui já era um semi-aposentado, vamos dizer assim. Seria um homem já idoso, teria talvez um pouco mais de 80 anos de idade. E a Bíblia diz que Beltesazar, ele era descendente do imperador Nabucodonosor, neto dele. E a Bíblia diz que aconteceu algo, que esse algo que aconteceu, o imperador ultrapassou uma linha tênue, a ponto de Deus irar contra ele de uma forma abrupta, humilhando o rei, matando o rei e destruindo o seu reino por conta do que ele cometeu. Porque Nabucodonosor, ele foi punido no passado. Essa história, quando Deus atuou nessa circunstância, já tinha se passado mais ou menos 20 a 23 anos que Nabucodonosor já tinha morrido. E então, Beltesazar não tinha esclarecimento de todos os fatos que tinha ocorrido no passado na vida de Nabucodonosor. Deus lhe humilhou Nabucodonosor por conta da sua arrogância e presunção. E Beltesazar, Bel significa Baal, ou Bel te proteja. Beltesazar, ele promoveu um grande banquete no seu palácio. Chamou 1000 convidados do alto clero e fez um banquete esplêndido. E durante aquelas festas, ou aquela comemoração, havia também as esposas das autoridades convidadas, havia também as concubinas, prostitutas, e ali não foi somente um banquete, mas havia também uma grande orgia, havia uma grande festa deliberada, levada e conduzida ao pecado, à luxúria, à bebedice. E quando o efeito do vinho começou a fazer efeito na mente do imperador, ele mandou que trouxessem os utensílios sagrados que tinham sido conquistados na época de Nabucodonosor, de Jerusalém. Ele mandou que trouxesse aqueles utensílios e que viessem enchê-los de vinho e utilizá-los para poder assim honrar os deuses, para poder assim, na mente dele, ele achava que aqueles utensílios tinham sido conquistados através de uma batalha justa ou pelos méritos da Babilônia. Mas ele não entendia que a situação a qual Israel ele passou foi um tratamento pedagógico, porque Deus ele determinou a queda de Jerusalém, do povo de Deus, por conta do seu pecado, e usou a Babilônia como chicote. Mas ele se ensoberbeceu, achou que foram os deuses da Babilônia que venceram o povo de Deus. E ele usou aqueles utensílios sagrados, consagrados, para poder debochar de Deus, ridicularizá-lo e tentar humilhar o Todo-Poderoso. E foi nesse momento e nessa circunstância que o Deus Todo-Poderoso ele se manifestou de uma forma assustadora. Porque enquanto ele estava sentado no seu trono e todos estavam festejando e bebendo e comendo e cometendo todo tipo de torpeza, e de repente na parte alta, onde que era mais iluminado, a mão de Deus aparece, uma mão desencarnada aparece, e aquela mão começa a escrever no reboco da parede algumas palavras, umas palavras que têm
conotação de pesos e medidas. Eu acredito que os sábios que foram convocados entenderam, mas não conseguiram compreender o significado espiritual da questão. Então ali, quando ele viu aquela mão e todos presenciaram, a Bíblia diz, e vocês acompanharam na leitura, que o joelho do imperador começou a bater um no outro, de medo, de pavor. Sumiu as forças, ele não conseguia ficar de pé, de tão assustador. Irmãos, foi só a mão, tá? Só foi o dedo de Deus. Imagina a presença dele. Imagine o Deus inteiro. Se apenas o dedo de Deus fez com o imperador, o joelho dele batesse um no outro e sumisse a força das suas pernas para poder ficar de pé, imagine Deus em pessoa na frente dele. Aí ele escreve naquela parede, naquele reboco, e ali os sábios, os feiticeiros, astrólogos, médios, todos olharam e falaram: imperador, eu não tenho como, nós não entendemos o que significa isso. Aí a rainha mãe, ela entrou naquele salão principal e disse: olha, você precisa de chamar um homem. Este homem, ele é muito importante. Nabucodonosor, o seu avô, ele reverenciou muito esse homem em vida, porque este homem, ele interpreta coisas sobrenaturais. Ele tem um espírito diferenciado. O espírito dos deuses repousa sobre ele. Ele interpreta coisas que ninguém consegue interpretar. E o nome dele é Daniel. E Daniel, quando ele é inserido na presença do rei, a Bíblia diz que Daniel, ele conta, ele traz à baila, em algumas palavras, o ocorrido no passado, com relação ao avô dele, Nabucodonosor. Em seguida, ele disse para ele: Deus não está satisfeito com você, imperador, porque a sua arrogância foi longe demais, a sua soberba foi longe demais. E o significado dessa palavra, ou dessas palavras, significa contou. E a balança pesou. E Deus dividiu. Pesado tu foste na balança, em falta você está com o Senhor. Deus, ele vai tirar o teu reino e vai dar para outra pessoa. E na hora que ele disse isso, o imperador disse: eu vou te dar uma roupa. Não, não precisa, eu não quero roupa nenhuma. A ficha não caiu para o imperador. Ele não imaginava que naquela mesma noite ele ia morrer, assassinado. Ele não imaginava que naquela mesma noite, aquela mesma noite fatídica, seria o último dia de vida dele, ou os últimos minutos de vida. Não coloca uma veste de púrpura, coloca um cordão de ouro bem aquilatado no pescoço dele, vamos honrá-lo. Daniel não queria nada disso. Enquanto Deus estava usando Daniel para poder traçar ali a interpretação e em seguida a sentença, os inimigos já estavam à espreita para romper a resistência das muralhas da Babilônia. Irmãos, era uma muralha, não era um muro de arrimo, não. Era uma muralha que tinha 27 quilômetros de comprimento, 7 metros de largura, 30 metros de altura. Dá para andar com uma carruagem, com 2 cavalos aparelhados em cima da muralha, com tranquilidade, dividido em guaridas,
com soldados em prontidão para poder vigiar e proporcionar segurança. Então ele se orgulhava por causa do seu poderio bélico, da sua muralha intransponível, do grande poder que ele tinha, mas quem estava falando ali naquela circunstância era Deus. E o tempo dele estava acabando, e faltava muito pouco. E a Bíblia diz que Dario foi usado por Deus para poder destruir a Babilônia. E naquele momento, naquele instante, Dario traçou uma estratégia fabulosa, porque o rio Eufrates passava por dentro da Babilônia. Então Dario, o que ele fez? Ele desviou o curso do rio quilômetros acima, fazendo que o leito do rio abaixasse, ficasse fácil para um homem andar no leito. E com isso possibilitou os soldados entrarem por debaixo dos portões de ferro da cidade. Enquanto o rei estava lá festejando, os inimigos estavam passando por debaixo dos portões. E naquela mesma noite, Beltesazar morreu. E toda a Babilônia foi destruída. E o reino foi dividido entre os medos e persas. E a Bíblia diz que Deus, ele sentenciou aquela nação à vergonha. E disse: nunca mais a Babilônia reerguerá novamente. Nunca mais. Foi a palavra de Deus. Nunca mais nenhum homem, nenhum imperador será capaz de reerguê-la. Mas pastor, lá no Apocalipse não está escrito que a antiga Babilônia? Sim, a Babilônia, ela continua existindo como ideia, como ideologia. Mas como nação nunca mais existirá. Saddam Hussein se dizia descendente direto de Nabucodonosor. Inclusive ele mandou fabricar centenas e milhares de tijolos com o nome dele. E tentou reconstruir a antiga cidade. Mas o que aconteceu com ele? Foi achado dentro de um buraco escondido com a cabeça cheia de piolhos e foi executado, enforcado. A palavra de Deus não volta atrás. O que Deus ele faz, ele cumpre. Meus amados irmãos, quando eu leio essa passagem, eu vejo e analiso que esse Deus maravilhoso é um Deus de justiça também. E nós temos que saber que esse Deus de amor, ele é um Deus de juízo. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu quero fazer uma pergunta: os vasos de Deus estão aqui nessa noite? Estão mesmo? Então vamos analisar um pouco aqui. O vaso de Deus tem que ser consagrado. O vaso de Deus tem que ser separado. O vaso de Deus, ele pertence a Deus. Não pode haver nenhum tipo de contaminação. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, diz assim: numa grande casa há vasos não somente de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para as nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Então aqui Paulo está dizendo a Timóteo que existem vasos de ouro, vasos de barro, de madeira, vasos que são utilizados para fins honrosos e fins desonrosos. Se alguém se purificar desses pecados, será como um vaso de honra, santificado e útil para o Senhor, e preparado para todo bom serviço. Eu quero que vocês entendam que nós temos que ter a nossa vida santificada. Quem me entende? Amém, pessoal? Vida santificada. Quando você aceita o Senhor Jesus como único e exclusivo Salvador, você já não comanda mais a sua vida, é Deus que comanda a sua vida. Você tem um Deus, você tem um Senhor. Nós temos que viver uma vida separada.
uma vida voltada para Ele, porque nós somos consagrados a Deus, consagrados ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus, Ele deposita em vasos de barro aquilo que é mais excelente. O que é o mais excelente? O Espírito Santo. Para que a glória não venha a ser do homem, mas a glória venha a ser de Deus. Porque a excelência não está no vaso de barro, que é um material que não vale nada. Mas a excelência está naquilo que está dentro dele, que é o Espírito de Deus. E Paulo diz assim: foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça. Olha, foge das paixões malignas da juventude. São os pratos, são as propostas sedutoras, é o aqui e o agora. Vamos viver o momento, vamos viver, a vida é uma só. Você pode escolher. Você tem que tomar sua decisão. Temos que escolher. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, em comunhão com os que invocam ao Senhor de um coração puro. Então, aqueles que são consagrados ao Senhor, Deus orienta, e através de Paulo, que os jovens devem gastar sua força com as coisas de Deus. Devem ser consagrados ao Senhor, e que a igreja tem que manter-se em comunhão, amém? E amor, em comunhão com o Senhor, porque o vaso de honra, ele é diferenciado. Há muitos vasos de desonra. Ah, pastor, eu sou vaso, mas que tipo de vaso? Há vários tipos de vaso. Que tipo de vaso você é? Que tipo de utensílio sagrado você pertence? Hã? A Bíblia diz: e rejeita as questões insensatas, improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir. Olha, os vasos de honra não discute. Os vasos de honra são calmos. Os vasos de honra são educados. Os vasos de honra produz fruto do Espírito Santo, de bondade, de longanimidade, de domínio próprio. Amém? Que coisa bacana, que coisa bonita quando você conversa com um vaso de honra. Ele é calmo, ele é educado, ele é gentil, ele é pródigo no falar, uma pessoa temperada. Isso é espiritualidade. Espiritualidade não é você sair pulando e entregando profecias e revelações e pregar muito bem. Não. Completamente equivocado a sua visão. Isso não é nível de espiritualidade, isso é dom espiritual. Nível de espiritualidade é muito mais elevado do que isso. É muito mais profundo do que isso. Tem pessoas que profetizam, mas falam mal do próximo. Tem pessoas que profetizam, mas lá no trânsito, se for possível, ele tira um 38 e mata como um camarada. É nervoso, bravo. Mas pastor, mas como assim? Essas coisas tem, infelizmente. Ao Senhor, ao servo do Senhor, não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar e paciente. Esses são os vasos consagrados, capacitado para ensinar, é paciente, é gente boa, é agradável, é tranquilo. Quem está me entendendo? Glorifica o nome de Deus. Olha só, deve saber corrigir. Não, pastor, eu sei, esse é meu dom, eu sou assim mesmo, sou impetuoso, eu falo direto. Não, irmão, ignorância é outra coisa. Você falar, né? Sim ou não? Você pode ser sincero, mas não ignorante. Amém, pessoal? Educado, gentileza. Deve saber corrigir com mansidão o que lhes opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. Então, os vasos de honra, eles são mansos, são educados, são simples.
sabe até mesmo corrigir. Quem me entende? Quem está me entendendo? Olha só que Timóteo diz em capítulo 5, versículo 1. Presta atenção. Não repreendas o idoso com aspereza, mas admoesta-o como um pai, bem como aos jovens, como irmãos. Olha. O idoso, ele pode até estar errado, mas você não tem direito de ser áspero, ignorante. Respeita as cãs brancas dele. Respeita. Quando você for chamar a atenção de um jovem, seja educado. Trate ele como seu irmão. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Amém? Quer ver? Deixa eu ler aqui. 19:32. Eu vou ler para vocês rapidinho. Olha só o que a Bíblia diz a respeito dessa verdade maravilhosa. Levítico 19:32. Levítico 19:32. Os irmãos que quiser... apagou ali, né? 19:32, mas não tem problema não. Olha só o que a Bíblia diz. Levantar-te-ás reverentemente diante de uma cabeça com cabelos brancos. Honrarás o ancião e tratarás sempre com elevado respeito todas as pessoas idosas. Temerás o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Tem respeito. O vaso de honra, ele tem que saber se comportar. Quem me entende aqui nessa noite? É o texto que está dizendo, não sou eu. A Bíblia diz, numa grande casa há vários vasos, não somente de ouro e prata. E o Senhor diz assim, deve também saber corrigir com mansidão, para que dessa maneira retorne ao bom senso e se livre da armadilha do diabo que o capturou a fim de agirem conforme a sua vontade. Então, meus amados irmãos, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai tratar com cada um de nós, com toda a humanidade, com todos os povos, línguas e nações. E o julgamento vai começar pela igreja do Senhor. Deus, Ele requer de nós um posicionamento sério, comprometido, uma vida transformada, lapidada pelo poder do alto. Quem me entende, diga glória a Deus. Amém? Eu vejo que o Senhor Deus Todo-Poderoso, quando você lê o Apocalipse, você lê Daniel, vocês analisam e chegarão nessa conclusão. O tempo está chegando e o tempo do acerto está aí. Quem me entende? O Senhor está pronto para agir, e no momento certo as coisas vão se intensificar, por conta de muitas coisas que têm acontecido hoje no meio do povo do Senhor. Nós não podemos de forma nenhuma levar a nossa vida cristã de uma forma leviana, mas sim comprometida. Buscarmos realmente uma transformação, buscarmos realmente sermos separados pelo Senhor. Porque Deus, Ele olha para mim, e uma coisa linda, se você ler no capítulo posterior do Daniel que nós lemos, você vai ver que quando Daniel está no novo reinado, eles tentaram encontrar um meio para poder acusar Daniel, mas não encontrou. Eles não acharam uma falha nele. Não, tem que arrumar algum defeito nele, alguma falha. Aonde que está errando? Nós não conseguimos encontrar nada, a não ser se a gente tentar pegar ele nas coisas de Deus dele. E mesmo assim, não consegue. Por quê? A Bíblia diz que Daniel era um homem íntegro. Era um homem íntegro, um homem honesto, um homem direito, um homem que andava com Deus e comprometido com o Senhor. E, no entanto, no próximo reinado, Daniel estava lá, juntamente com o próximo rei, que foi o Dario. E como uma das maiores personalidades de todo o país. Então, meus amados irmãos, o Deus Todo-Poderoso, olha só o que está escrito aqui.
No capítulo 6, no versículo 4, eu vou só ler aqui a parte B do versículo. Não puderam achar falta alguma em Daniel, em seu proceder, porquanto ele era leal. Fala comigo, leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Já pensou? O camarada não era qualquer um não, irmão. Ele era leal, era honesto, era íntegro, era direito, era correto. Trabalhava, fazia aquilo que era certo, e todos respeitavam ele. Então o nosso Deus Todo-Poderoso, ele puniu aquela nação. E foi algo repentino, abrupto. A Bíblia diz, Jesus mesmo disse, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. A Bíblia diz assim, quando o povo, as nações começarem a falar e proclamar paz, 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 a Bíblia diz que virá repentinamente uma grande destruição. Quem me entende aqui? Amém, pessoal? Então o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele disse e reafirmou, assim como foi nos dias de Sodoma, assim também será no grande dia do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, nós não podemos nos enganar. É muito bom o poder de Deus? Não tenho dúvida, eu estou no meio dele, envolvido nele, não tenha dúvida, eu adoro. Amém? As coisas de Deus é maravilhosa, é fabulosa. Mas nós precisamos de entender que o utensílio da casa de Deus tem que ser separado, tem que ser consagrado. Nós somos vasos de Deus, e o vaso de Deus tem que ser consagrado ao Senhor. E eu, como já fiz uma pergunta retórica aqui algum tempo atrás, mas eu vou fazer outra aplicação. Se nós somos consagrados, e se nós somos cristãos, cremos em Deus, por que você acha que Deus deveria operar na minha vida e na sua? Ou de certas pessoas? Tem certas pessoas que querem que Deus atue na vida deles. Não, porque eu vou na igreja no domingo. É porque eu creio na Bíblia. É porque eu já fiz teologia. É porque eu creio em Jesus. Não porque eu creio em Deus. Espera aí. Vamos entender melhor. Quando falamos de santificação, consagração, separação, nós devemos entender que vai muito além do que simplesmente palavras. E às vezes tem pessoas que pensam, poxa, por que Deus não opera na minha vida? Afinal de contas, eu estou dentro da casa de Deus, mas o Deus da casa de Deus ainda não entrou em certos corações. Por que Deus ele deveria abençoar certas pessoas que se dizem evangélicos, cristãos? O ímpio rouba. Dou um exemplo. O crente rouba. O ímpio mente. O crente mentiroso. O ímpio, ele está acostumado com visitar sites pornográficos. O crente também gosta. O ímpio trai a mulher e assim vice-versa, e para ele é algo natural. E o crente também. O crente também. Não? Aí você chega na presença de Deus, Deus, o Senhor tem que me abençoar. Te abençoar? Não há diferença entre você e o ímpio? Não há diferença. Porque o que o ímpio faz, você também faz, talvez até pior. Então, a grande questão não é simplesmente nós estamos na casa de Deus. A grande questão, nós temos que ser nascidos de Deus. Gerados de Deus. Temos que ter uma nova conduta, um novo estilo de vida, uma mudança. E é isso que vai realmente revolucionar a tua vida, a ponto de Deus olhar para você e falar, já vai lá, meu servo, minha serva. O meu servo, minha serva, aquele lá não se corrompe, aquele lá não rouba, aquele lá não. Não. Amém, pessoal? Então nós temos que entender
que esse Deus Todo-Poderoso, Ele quer que os seus vasos sejam polidos, cheios e separados. Porque Deus ele ficou irado quando o imperador utilizou os vasos, claro, literal, usou os vasos do templo para poder ridicularizar. E tem muitas pessoas envergonhando o nome de Deus, através da sua vida, de sua conduta e etc. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos de ter uma vida com Deus. Eu estava conversando com a Renata esses dias, e eu falei assim, tem muitas pessoas que é semelhante àquele personagem do livro de John Bunyan, o puritano, o Pelegrino. Aquele que chegava perto dele, os caminhantes, rapaz, vão andar com a gente, não estão indo para a cidade celestial. Não, pode ir, que eu tenho um atalho aqui, eu sei para onde que eu vou. Lá no final a gente se encontra. Aí lá na frente, o Pelegrino encontrou com um indivíduo. Ele estava sentado. Rapaz, você está aí ainda? Vamos embora. Não, rapaz, pode ir tranquilo, já sei o caminho. Eu já tenho um barco para poder me conduzir. Aí chegou na beira daquela margem daquele grande lago que tinha atravessado até chegar na cidade celestial. Tinha um barqueiro. Ele sentou naquele barquinho, colocou os braços para fora tranquilão, e o barqueiro levou até outra margem. Aí ele chegou perto dos portões das mansões celestiais e bateu. De repente, com a insistência do batido, aqueles portões celestiais se abriram e um anjo se apresentou. O que foi? Não estou aqui porque eu sou crente. Eu conheço Jesus. Eu estou aqui por causa dele. E no piscar de olhos, em segundos e milésimos de segundo, o anjo amarrou as mãos dele. E tinha um alçapão debaixo dos pés dele e desceu. E como um foguete desceu ao abismo. Tem muitas pessoas que querem chegar no reino de Deus do jeito dele, da forma dele. E do seu jeito você não vai conseguir. Da sua forma você não vai chegar. Tem que ser da forma de Deus. Tem que seguir os seus padrões, os seus ensinamentos, e assim você alcançará aquilo que você está buscando. Quem me entende? Irmãos, será coisa terrível. Quantas pessoas se deparam de dia e de noite, porque morrem pessoas a todo segundo. Imagina a pessoa, partiu, o anjo do Senhor está do lado dele, daquele que é o salvo. Aquele que não é salvo, os demônios já amarram, já levam. Peraí, eu estava na igreja, eu tomava Santa Ceia. Peraí, eu conheço a Bíblia. Não, peraí, eu sou da igreja há tantos anos. Por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse lugar de tormento? Porque você nunca foi nascido de novo. Porque você nunca foi nascido de novo, você nunca se comprometeu verdadeiramente comigo. O relacionamento de algumas pessoas para com Deus é como se fosse um namoro, uma paquera. Não tem envolvimento. É como muitos casais hoje. Né? Tem muitas moças que falam assim, eu não sei por que a minha vida está tão ruim, eu não consigo arrumar um casamento, eu não consigo arrumar uma pessoa. Ué, mas peraí, a ímpia lá faz sexo antes do casamento, você também faz, e você quer receber uma bênção? Você leva uma vida toda errada e está querendo ser abençoado como? Mas quer requerer de Deus o juízo, a justiça. Não, Deus, eu quero justiça. Quer justiça? Você quer que Deus ele opere na nossa vida? Temos que obedecer a sua voz. Irmãos, o joelho do homem batia um no outro, o olho ficou esbugalhado. A Bíblia diz que ele gritou. Imagina o imperador gritando igual uma menininha. Olha só, gritando. Ai, eu queria estar lá para ver. Olha só, aos berros, o rei mandou chamar imediatamente os adivinhos. Aos berros. Você não é macho? Você não é imperador? Você não manda matar, você manda deixar vivo, você faz o que quer? Você não é o bom? Você não é o fortão? Você não resolve tudo do seu jeito, da sua forma? Você não é o tal? Diante de Deus, todos vão ter que se prostrar, meu amigo. Não tem homem macho, não tem cabra macho que vai se ficar de pé diante do imperador geral, que é o Senhor dos Exércitos.
Não tem. Amém? Vai ter que tremer. A Bíblia diz que todos vão ter que arrancar suas coroas e lançar aos pés do Salvador. Esse Deus é poderoso. Amém? A Bíblia diz que Deus, Ele é amor. Mas a horrenda coisa é cair na mão dEle. Amém? É horrenda coisa. Então, meus amados, vamos buscar hoje. O que está faltando na sua vida? Só você pode dizer. Só você pode chegar nessa conclusão. O que está te faltando para você ajustar? O que está te faltando para você ser uma pessoa mais correta com Deus? O que está faltando em você para você ser mais consagrada, mais consagrado? O que está faltando? O que está te impedindo? O que está te amarrando? É o seu temperamento ruim? Não, porque o meu pai era assim, então por isso. Para com isso, hein? Amém? Para com isso. Não, porque eu sou assim. É a música da Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim? Amém, pessoal? Ah, pastor, mas esse é meu temperamento. Não adianta não. Não adianta não. Mexeu comigo, roda a baiana. Então vai para o terreiro. A igreja não é teu lugar. Vai para o terreiro. Amém, pessoal? A Bíblia diz assim. A Bíblia diz que Moisés foi transformado. Vocês estão escandalizados pela mensagem hoje, né? Moisés, ele era tranquilão, relax. Ele era tranquilo, boa paz, zen. Não, meu amigo. Moisés era bruto. Moisés era ignorante. Moisés matava com a própria mão, era cabra baixo, brabo. Ele matou um egípcio esganado e enterrou o camarada na areia. Moisés, ele era astrônomo, era engenheiro e, além disso, general de exército. Acostumado a ver gente morrer a todo momento. Mas a Bíblia diz que Deus transformou Moisés, o homem mais manso da terra. Quem transformou Moisés não foi um livro de autoajuda, foi um tratamento de psicologia. Foi o poder de Deus. Foi o Espírito de Deus repousado sobre ele. Amém, pessoal? Então Deus, Ele quer que nós sejamos consagrados ao Senhor, em toda maneira de viver. Amém? As palavras que saem da sua boca, eu tomo muito cuidado até certos vídeos, sabe, que assisto, filmes, eu tenho uma dica para os jovens que estão aqui. Toma cuidado, porque hoje em dia falar palavrões, né, para algumas pessoas é até bonito. O meu menino, não sei se foi o Caleb ou o Felipe, falou que, num colégio que ele estava aí, que o professor, em 10 palavras que ele falava, 11 era palavrão, e todo mundo achava engraçado. Sabe? É isso aí, é isso que a gente está vivendo. Então, toma cuidado. Não tem nada engraçado falar palavrão. Deselegante, nada de cultura, feio. Né? Então, tenha polimento, tenha cuidado. Sua boca tem que ser consagrada, seus ouvidos têm que ser consagrados. Amém? Suas mãos, seus pensamentos têm que ser consagrados. Seu corpo tem que ser consagrado. Amém, pessoal? Estou falando que você tem que usar uma saia lá no calcanhar, não estou falando nada disso. Mas você, ou um homem, nada disso. Não estou falando que você tem que usar um kippah. Não. Mas você tem que ter moderação. Tem que ser respeitosos. Estão entendendo? Sim ou não, pessoal? É difícil, né? Eu sei que é difícil. Uma mensagem dessa assusta muita gente. Porque é bom demais ouvir coisa boa. É, não é? É bom. Mas não adianta você ficar ouvindo bajulações. Não adianta você ficar ouvindo aduladores. Não adianta você ficar ouvindo impostores que dizem que você vai vencer, que você é vencedor, que você é filho do rei, que você vai romper, que a bênção está na sua frente, você é conquistador, o diabo está amarrado, você é rei. Não adianta, é bonito. Poxa, todo mundo levanta a mão, aplaude, é maravilha, mas tudo isso pode até ser uma verdade. A partir do momento que tiver vida com Deus, a partir do momento que tiver vida com Ele, se tiver vida com Ele, tenha certeza que vai acontecer mesmo.
Amém? Glória a Deus. E que esse Deus maravilhoso possa nos guardar debaixo das suas potentes mãos. Amém? Mene, tekel, o facinho. Pesado tu foste na balança, em falta está com o Senhor. A pergunta de Deus para nós hoje: Deus está te medindo. Você está sendo pesado? Você está em falta com o Senhor? Então é momento de nós fazermos uma análise da nossa própria vida e buscarmos a Deus. Buscar o Senhor, porque enquanto nós podemos encontrá-lo. Amém, pessoal? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.